Cairbar de Souza Schutel foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro. Encarnado em 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro, filho do negociante Antero de Souza Schutel e de Dona Rita Tavares Schutel, ficou órfão de pai e mãe antes dos 10 anos. E seu avô, Dr. Henrique Schutel, tomou o neto a seus cuidados, matriculando o menino no Imperial Colégio de Dom Pedro II, onde estudou até o 2º ano. Não desejando continuar os estudos, abandonou a casa do avô e se tornou independente, trabalhando como prático de farmácia. E aos 17 anos de idade já era um bom profissional. E como não gostasse da vida na antiga capital da República, ou se sentisse atraído para o interior, abandonou o Rio de Janeiro e, com o espírito povoado de idealismo e sonhos de realização, rumou para o estado de São Paulo. Localizou-se primeiramente na cidade de Piracicaba e posteriormente em Araraquara e Matão, que naquela época era um lugarejo de roça com algumas poucas casas. Lutando para que a cidade se emancipasse do município de Araraquara, Cairbar contribuiu de modo decisivo para que Matão subisse à categoria de município, tendo sido o primeiro presidente de sua Câmara Municipal em 1889. Na política, não enfrentava oposição, pois pela sua humildade conseguia conquistar os corações de todos. Havia em Matão um amigo seu de nome Manuel Pereira do Prado, o Manuel Calixto, cujo pai era o espírita da localidade. Procurado por Cairbar, o pai de Manuel lhe asseverou que havia 2 anos que não fazia mais sessões espíritas, pois ali só se comunicavam espíritos atrasados que pediam missas, e os pedidos eram tantos que ele tinha que arrumar dinheiro para encomendar as missas. Cairbar não se preocupou com a opinião do velho Calixto e fez questão de assistir a um trabalho mediúnico, no qual Calixto recebeu uma mensagem de elevado cunho espiritual que muito agradou ao futuro missionário. Tempos depois, veio à tona sua mediunidade, sobressaindo da psicografia, por meio da qual o seu pai se manifestou. Foi então que resolveu aprofundar-se no conhecimento doutrinário, estudando as obras básicas de Allan Kardec e todas as outras publicadas em português. Convertido ao espiritismo, fundou no dia 15 de julho de 1905 o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro em toda aquela zona paulista. Não satisfeito com isso, fundou em 15 de agosto de 1905 o jornal O Clarim, e no dia 15 de fevereiro de 1925, de colaboração com o grande idealista Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe franqueou os meios materiais, lançava a Revista Internacional do Espiritismo. Esses órgãos circulam até hoje, representando exemplo vivo de luta e de persistência. Sua residência tornou-se uma espécie de casa dos pobres, saindo dali diariamente muita gente com embrulhos de víveres, roupas e até lenha. O sentimento de amor ao próximo teve nele um modelo digno de ser imitado. Casou-se em Itápolis com Dona Maria Elvira da Silva. Dessa união não houve filhos, tendo a consorte precedido o velho Schutel na vida de além-túmulo. Polemista emérito, jamais se curvou às injunções e às perseguições que naqueles tempos se moviam ao espiritismo. Os próprios adversários do espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, tão grande era a sua projeção moral. E a grandeza da sua dedicação fazia que o estimassem cheio de respeito. Cairbar é conhecido nos meios espíritas como o apóstolo de Matão, e o espiritismo teve nele zeloso e esforçado propagador, e um dos mais ardentes idealistas. Sua memória cultivada com carinho e admiração. Cercado da consideração de seus familiares e de numerosos espíritas, desencarnou no dia 30 de janeiro de 1938. O povo de Matão havia perdido materialmente o pai da pobreza.